glândula pineal pode se intoxicar. Quer dizer, a gente pode intoxicar a glândula pineal a partir das emoções? Como? Então, se a nossa emoção, que é aquela sensação física, né, de um sentimento, ela tem uma frequência vibracional, essa frequência vibracional vai ser lida a partir dessa captação da pineal e vai direcionar a metabolização e a secreção de certos hormônios. Então, sim, quando a gente está com uma energia mais baixa, mais densa, a gente vai ter bloqueio ou secreção de determinados hormônios que vão fazer com que o corpo da gente reaja imediatamente àquele tipo de frequência, àquele tipo de emoção. Mas, o que é importante a gente falar aqui, como a gente quer linkar com a parte alimentar? Quando a gente está se alimentando de um animal que morreu, do animal que foi exposto a tanta crueldade como a gente sabe que acontece, a gente está se alimentando desse medo desse animal, a gente está se alimentando da morte, a gente está se alimentando de uma energia tão densa que certamente a gente vai ficar com alguma coisa de resíduo no nosso corpo, né? Não só no corpo físico, como no corpo sutil também. Então, vale a pena a gente se lembrar disso na hora que a gente for ver como é que a gente se desintoxica. E os agentes externos, hein? A gente traz aqui a questão dos disruptores endócrinos. O que é disruptor endócrino? É toda e qualquer substância química a que a gente fica exposto e que tem uma interferência nesse eixo hormonal. Tá? O que são esses disruptores? Então, eles agem no corpo como se fosse um hormônio, mimetizando a função desse hormônio, ou eles bloqueiam a função do hormônio, ou eles mudam a função do hormônio, eles agem em toda a cadeia. Tá? Esses disruptores endócrinos, a gente vai ver agora que eles estão em coisas que a gente nem desconfia. Tá? E os alimentos também são agentes externos de intoxicação, que a gente vai ver agora com mais detalhes. O bisfenol A é um componente químico que está presente na maioria dos plásticos. Tá? Ele tem uma característica, ele serve até como base para o plástico. Ele tem uma característica de dar resistência, transparência, flexibilidade, enfim, aquela característica que a gente vê que o plástico é plástico, mas um é molezinho, o outro é mais duro, é mais resistente, é mais transparente. Enfim, o bisfenol A é um dos responsáveis por dar essas características ao plástico. O bisfenol A tem grande interferência em todo o eixo endócrino, tá? E é um veneno. Só para ter uma ideia assim, ilustrativa, nas mamadeiras que vinham com bisfenol A, nos Estados Unidos, desde 2009 é proibido, não tem mais. Aqui no Brasil também, a Sociedade Brasileira de Pediatria suspendeu o bisfenol das mamadeiras, e a pergunta é, bom, mamadeira não pode, o resto do plástico pode. Então, aquele cafezinho que a gente está tomando num copinho plástico, ele está cheio de bisfenol, e a gente está involuntariamente tomando ele e se intoxicando. Claro que um copinho de café não vai intoxicar ninguém. Mas quantos copinhos de café a gente toma no decorrer da vida? Né? E o problema do disruptor endócrino, desses agentes, é que eles têm efeito no corpo da gente cumulativo. A gente não consegue se liberar dele. O corpo da gente não foi programado para fazer uma depuração desse tipo de substância, porque ele é química, ela é estranha ao nosso corpo. Então, ele tem um efeito biocumulativo, que a gente chama. Então, a gente não tem como se liberar disso. Né? Os fitalatos, muito parecido com o bisfenol, também estão presentes na maioria dos plásticos, no PVC. E aqui eu até chamo a atenção uma coisa, assim, a gente pensar, o enlatado tem alumínio, que eu já vou falar, mas o alumínio tem um epóxi dentro, que também tem bisfenol, que também tem fitalato. Isso também vai intoxicando. Então, já para a gente pensar que cada enlatado, cada comida que a gente come que está numa lata, não deve ser tão saudável assim. Né? As dioxinas também são outros disruptores endócrinos que estão presentes na incineração de HC e hidrocarbonetos. O que é hidrocarboneto? O hidrocarboneto é um produto da queima do carbono. E esse nome tão difícil, ele está presente numa coisa bem comum para a gente que é gaúcho, que é na casquinha escurinha da carne queimadinha que fica no churrasco. Né? Cancerígeno. Desculpa dizer, mas é. Tá? Então, só para se lembrar, assim, que o queimadinho de uma coisa que a gente bota no forno para ficar com aquele aspecto crocante, bonito, né? Esse queimadinho ele é hidrocarboneto, ele não faz bem para a saúde. Os parabenos
São outras substâncias químicas que estão presentes nos cosméticos e filtros solares, principalmente, que também têm efeito deletério para a nossa saúde. Tá? Procurar comprar, quando for comprar um filtro solar, quando for comprar algum creme, já existe no mercado produtos que diz parabéns free. Já é uma alternativa para a gente não se intoxicar. Os agrotóxicos são uma das grandes fontes, né, de disruptores endócrinos que a gente tem, porque a gente vai comendo e não se dá conta que tudo que a gente come, se a gente comprou no supermercado, se veio dentro de uma caixinha, se veio dentro de um plástico, está plastificado, deve ser de origem com agrotóxico. Então, a gente começa a se dar conta que a gente está quase numa armadilha quando a gente entra no supermercado. O agrotóxico eu coloquei aqui, mas ainda botei o glifosato, porque eu sou muito contra o transgênico e o glifosato é o agrotóxico que é usado nos transgênicos. Né? Então, além da gente estar comendo o transgênico, que é uma coisa que já é alterada, a gente ainda está comendo um agrotóxico que também faz mal para a saúde. Os metais, e aí eu quero me deter aqui, os metais também são bastante deletérios para todo o eixo endócrino, mas principalmente para a glândula pineal. Principalmente o flúor. Tá? Então, tem bastante trabalho mostrando que o flúor ele tem efeito deletério da glândula pineal. Por quê? Porque o flúor ele vai interagir com o cálcio. Tá? E tem alguns autores que acreditam que a pineal calcificada ela não seria tão um órgão tão funcionante. Né? O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um médico que estuda a pineal em São Paulo, ele dá a seguinte explicação, que a pineal necessariamente calcificada ela não vai ser pior ou melhor que a que não é calcificada. Ele só vai mudar o tipo de interação que ela tem ou o tipo de funcionalidade dela. Ou seja, as glândulas pineais que estão calcificadas ou que são calcificadas, essa calcificação ela funciona como um cristal mesmo, como receptor de onda, de frequência. Então, quem tem a glândula calcificada, ele vai ser um médium melhor, ele vai ter melhor intercomunicação nesses estados. E a glândula que não está calcificada, ela é mais frequente naquelas pessoas que têm muita intuição, naquelas pessoas que meditam, nos meditadores, tem vários trabalhos mostrando meditadores, tem essa parte, não só a pineal, mas a parte em volta da pineal no cérebro mais desenvolvida. Então, necessariamente dizer que a glândula pineal está calcificada não quer dizer que ela seja melhor ou pior que a outra, mas quando ela vai ser calcificada a partir dessa intoxicação do flúor, a gente sabe que ela vai funcionar menos e de uma maneira pior. Né? Mas todo flúor, e será que não tem flúor na natureza? Então tem aí uma diferença. O flúor que faz mal, que é o flúor da pasta de dente, que é o flúor que a água é fluoretada, é o fluoreto de sódio, que esse sim faz muito mal para a saúde. O fluoreto de cálcio, que é o fluoreto que está dentro, que está na água nascente, que vem da natureza, inclusive em legumes, em folhas, ele é saudável e a gente precisa desse flúor, mas nessa forma de fluoreto de cálcio, não de sódio. Tá? O alumínio também é uma grande fonte de intoxicação da pineal, e o alumínio está presente não só na panela de alumínio, que a maioria das pessoas já se dá conta que não faz bem, mas também, por exemplo, na pasta de dente. E também no desodorante. Então, são coisas que a gente pode tirar mais fácil. Né? A título de curiosidade também, na Europa é muito fácil encontrar desodorante sem alumínio. Então, a gente que tem o poder de compra, a gente pode escolher esses produtos que não têm esse tipo de substância. Né? E quando a gente desconhece, a gente não pode fazer essa escolha. Quando a gente conhece, a gente pode fazer. O mercúrio também é um metal pesado que é deletério para o sistema endócrino. Vai estar presente principalmente nas vacinas, tá? E em algumas medicações. Como é que a gente desintoxica a pineal? A gente viu como é que a gente intoxica e agora a gente vai ver como é que a gente desintoxica. Né? A exposição ao sol é muito importante. O sol vai agir na produção da melatonina, que vai deixar as células mais antioxidantes. A melatonina é um hormônio antioxidante. A exposição ao sol nos traz bem-estar. Né? A gente sabe que pessoas expostas a menos luminosidade têm maior tendência à depressão, e isso também se dá por conta da serotonina. E, ao mesmo tempo, sono de qualidade. Aquele sono no escuro, aquele sono sem o computador, sem o
o tablet do lado, aquele sono que a gente vai estar sem interferência externa, sem a televisão, né? Que a gente possa dormir de verdade. Para quê? Para reforçar esse ciclo sono-vigília, para que a melatonina possa atuar como antioxidante, como um protetor da célula. Tá? Claro que contato com a natureza é importante. Porque a gente já tinha visto na questão das ondas Schumann, na questão do eletromagnetismo da Terra, da frequência da Terra. Quando a gente puder estar de pé descalço na beira da praia, quando a gente puder respirar um ar puro, quando a gente puder abraçar uma árvore, quando a gente puder estar em contato com a natureza, a gente está na frequência da natureza. Né? E aí a gente reforça a ideia que a gente faz parte dessa mesma integridade. E a alimentação natural. Então, da alimentação natural, eu trouxe só por curiosidade alguns alimentos que a gente costuma falar que desintoxica a pineal. A salsa é uma, o manjericão sagrado é outra. A espirulina e a clorela são algas unicelulares que têm a capacidade de absorver metais pesados. Então, elas ajudam na questão da desintoxicação. Claro que vai ter espirulina e clorela que não é orgânico. Como é que se toma espirulina e clorela? Espirulina e clorela tem em cápsula, tem em comprimido. E aí eu digo, como é que eu consumo? Eu consumo em pó e eu compro orgânica. Dá para procurar. Mas, assim, cuidar sempre... Às vezes a gente tem essa ideia assim, vou desintoxicar. E aí eu vou lá procurar uma pílula mágica. Mas aí ela é manufaturada, daí ela está numa cápsula que tem silicone, ela vem numa caixinha plastificada e a gente está desintoxicando de um lado e está intoxicando do outro. Agora, o que eu acho mais importante é a alimentação. Por quê? Porque na alimentação, eu faço alimentação viva e eu falo porque faz muito sentido se a gente quer ter um corpo que sirva o propósito da nossa alma, de evoluir dentro do plano que a gente está na terceira dimensão, eu preciso estar com esse veículo limpo e otimizado para que essa evolução, esse desenvolvimento da minha alma agora, nessa jornada, ele seja otimizado. Né? E por que a alimentação viva é importante? Porque ela é uma alimentação alcalina. Tá? O pH do corpo da gente, se a gente traz ele alcalino, ele protege a célula, ele vai fazer com que os processos celulares sejam otimizados. Se a gente está com uma dieta ácida, a informação que eu estou dando para a célula e para todos os órgãos é de que eu estou em autodestruição. Então, a célula começa a se oxidar. Ela entra num estresse oxidativo e aí isso causa envelhecimento precoce e o envelhecimento não no sentido estético, mas o envelhecimento, o desgaste dos órgãos em si. Então, a gente tem um pâncreas que é para durar 70 anos, vamos dizer 100 anos, que fosse bom, ele vai durar 30. A gente não vai durar com a mesma saúde durante tanto tempo. E como é que a gente faz a alimentação viva? Né? Como é que a gente começa prestando atenção na alimentação? Então, evitar todo alimento processado, congelado, o uso de micro-ondas, o uso de alimentos de origem animal e priorizar os alimentos orgânicos e os alimentos antioxidantes. Esses aqui são alguns dos alimentos antioxidantes, mas por que é importante a gente pensar nisso? Porque a gente vai desenvolvendo de prestar atenção no prato da gente. Isso aqui que eu estou comendo é comida de verdade? Ela veio da natureza? Se eu tivesse 100 anos atrás, eu reconheceria isso aqui como elemento da natureza? Né? Às vezes a gente pega uma caixinha e não sabe o que é. A gente não reconheceria aquilo como alimento. Então, prestar atenção no que se come, prestar atenção quando se come, por que está comendo, isso é muito importante. Né? Se eu começar a priorizar isso, a gente vai, sem se dar conta, ir largando essas coisas multiprocessadas, as coisas que são congeladas. O fato do congelamento e o micro-ondas ainda entra numa outra... entra de volta naquilo que eu tinha falado, na questão do plástico. O congelado vem num plástico e a gente geralmente bota para descongelar dentro da embalagem que já veio. Isso faz com que todos aqueles disruptores endócrinos, eles penetrem mais ainda no alimento. O alimento fica mais perigoso para a saúde. Então, por isso, a gente tem que dar prioridade para os alimentos frescos, de preferência locais, porque daí eles vão precisar estar menos conservados, então eles vão estar preservados em vida, né, em nutrientes. Então, para encerrar, a saúde da pineal é importante por quê? Porque a saúde do corpo é a saúde da alma.
né, é a base para o desenvolvimento espiritual. Quando a gente tem maior disponibilidade e ativação da glândula pineal, a gente vai estar mais capacitado para essa evolução pessoal e para a evolução planetária, que é o que a gente está buscando aqui nesses encontros tão bons que a gente tem, né? Então eu peguei essa frase que eu adaptei, porque ela era: se tornar mais leve é o único caminho para a voar. Eu não acho que existam caminhos únicos, eu acho que existem muitos caminhos para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente se desenvolver. Mas se tornar mais leve é um caminho para voar. Então, se a gente quer ascender, se a gente quer evoluir, se a gente quer se transformar como pessoa e como planeta, como sociedade, a gente já pode pensar em se tornar mais leve a partir do próximo prato de comida, né? Então é isso.